Saudações, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Quem vos fala é Thiago Damasceno. Estou aqui com o Johnny Tagliatelli e hoje vamos entrevistar a professora doutora Renata Cristina de Souza Nascimento, que vai nos falar sobre relíquias cristãs na Idade Média. Apresentando nossa convidada, Renata Cristina é doutora em História pela UFPR, participa do NEMED, o Núcleo de Estudos Mediterrâneos, também da Universidade Federal do Paraná, participa também da Rede Luso-Brasileira de Estudos Medievais, é professora da UFG no campus Jataí, da UEG no campus Anápolis e da PUC Goiás no programa de mestrado em História. Renata também tem pós-doutorado pela Universidade do Porto, de 2015 a 2016, com patrocínio da CAPES, e realizou estágio de pesquisa na Universidade de Oviedo, na Espanha, em 2019. A professora Renata tem experiência em História da Península Ibérica e em temas como religiosidade medieval, incluindo aí relíquias, peregrinação e santidade, e viagens e viajantes medievais. A professora Renata também é responsável pela formação de uma geração de medievalistas em Goiás, incluindo eu e outro membro fixo do grupo, Hugo Rincon. No nosso caso, ela nos orientou na graduação, no programa de iniciação científica e participou das nossas bancas de mestrado. E certamente participou também, de forma direta ou indireta, da formação dos outros membros do Ogro. Agradeço a presença da professora por participar do projeto e vamos começar aqui a nossa sabatina, né? As relíquias religiosas, de um modo geral, são objetos que os fiéis lhes atribuem poderes mágicos, né, qualidades mágicas, qualidade de cura, e consideram elas um elo entre este mundo profano e o mundo sagrado. Então já começa a primeira pergunta, professora. O que seriam as relíquias religiosas cristãs? Quais os seus significados culturais e as suas historicidades? Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite feito por esse projeto, por esse programa de divulgação histórica. Acho um programa extremamente importante, necessário, para a gente ocupar um espaço que precisa ser ocupado pelos historiadores. Para mim é uma felicidade poder falar, né, sobre esse tema, especialmente nesse período do ano, próximo à Semana Santa, né? Então é sempre um tema que as pessoas gostam, se interessam por ouvir relacionado à história das relíquias cristãs. Não só, né, das relíquias cristãs de origem medieval, mas também das relíquias cristãs até do nosso próprio estado de Goiás. Depois eu quero comentar um pouco sobre elas também. Sobre a pergunta, Tiago, o próprio conceito está relacionado a uma questão de restos, né, de vestígios corporais, vestígios sagrados, do que sobrou de um corpo santo. Isso, no primeiro momento, está ligado, né, ao início do culto a essas relíquias cristãs, ele está ligado ao culto dos primeiros mártires do cristianismo. Ao redor desses túmulos as pessoas se reuniam, especialmente em um momento em que o cristianismo era perseguido, e a partir dali começa-se, né, algumas celebrações, existiam inclusive refeições que eram realizadas ao redor desses túmulos, e essas celebrações depois elas vão ser institucionalizadas a partir do século IV, quando o cristianismo, enquanto religião, ele vai poder ser professado de forma mais livre, né, especialmente a partir de Constantino. Em relação aos momentos-chave da construção e da oficialização desse culto da veneração aos corpos santos, eu destaco 3 momentos. O primeiro seria no século IV, em que os doutores da igreja eles vão construir um quadro conceitual que aborda as questões relativas à veneração de santos e relíquias, especialmente Santo Agostinho, no primeiro momento, também Santo Ambrósio, São Jerônimo. Essa argumentação ela vai dar base a diversos momentos chaves desse século IV, como eu gostaria de destacar alguns movimentos de peregrinação, especialmente a peregrinação de Santa Helena, que é realizada no século IV. Nesse momento ela vai à Palestina a convite, né, com a responsabilidade de delimitar os locais santos. E a partir daí, essas grandes igrejas da cristandade, que ainda são igrejas fundamentais do cristianismo, elas vão ser construídas ao redor desses locais sagrados, como a Basílica da Natividade
a Basílica do Santo Sepulcro, em que as 4 últimas estações elas estão dentro da Basílica do Santo Sepulcro. E um momento importante que acontece aí em 326, a tradição aponta, né, a invento, o achamento da Santa Cruz de Cristo. Então esse primeiro momento é fundamental nessa institucionalização posterior, tanto dos locais santos quanto do culto às relíquias cristãs. Bom, o segundo momento fundamental é o século XI, por causa das cruzadas, né, que as cruzadas elas propiciam uma articulação cultural e comercial bem evidente entre Ocidente e Oriente. Também a posse da cidade de Jerusalém na primeira cruzada, por quase 100 anos, 84 anos, se eu não me engano, 85 anos. E esse momento, aqueles locais santos que tinham sido, na perspectiva cristã, ultrajados, né, pelos conquistadores, eles vão ser rememorados e essas igrejas elas vão ser reconstruídas. Outro momento também que as relíquias cristãs no Ocidente elas vão ter uma importância grande, um volume grande de relíquias é o século XIII, após a Quarta Cruzada, com o saque de Constantinopla de 1204. Várias relíquias que estavam na posse dos bizantinos, elas vão ser roubadas, né? Algumas depois vendidas, trazidas para o Ocidente e espalhadas por todas as igrejas da cristandade europeia. O terceiro momento, que tem relação até com o que eu tenho pesquisado mais recentemente, são os usos políticos dessas relíquias, de uma forma mais intensa, com a ascensão, a apropriação política dos reinos e cidades, que vão possuir esse patrimônio sacro, e usar esse patrimônio como uma forma de construção de status, de prestígio, até de sacralidade dinástica. Ao mesmo tempo, a partir do século XII e XIII, a igreja vai começar a ter um controle mais direto, né, da posse desses objetos e também da canonização de santos, né, porque é uma forma de ter um painel, né, um pouco mais elaborado, né, desse culto às relíquias para que ele não se dispersasse da forma que vai acontecer, inclusive, na modernidade. Bom, outra coisa que eu queria salientar é a própria tipologia dessas relíquias. De um modo geral, elas se dividem em 3 tipos. A primeira seria que a gente fala de relíquias de primeiro grau, né, ou relíquias primárias, que são os restos dos corpos dos santos, inclusive o corpo inteiro ou parte desse corpo. Nós já vimos em igrejas, várias igrejas, né, espalhadas aí pela cristandade latina, ossos, dentes, pele, unhas, né, toda uma variedade possível aí dessas relíquias, cabeça também. Então, todos esses corpos, esses restos de corpos santos, elas são relíquias consideradas relíquias de primeiro grau. As de segundo grau, também muito importantes e muito famosas, são todas as coisas usadas, supostamente usadas por Cristo e pelos santos, ou coisas que foram santificadas pelo contato, né, com esses personagens. Os próprios sudários, né, são panos que fazem parte da história da vida de Cristo, a coroa de espinhos, as relíquias relacionadas à cruz de Cristo, Santo Lenho. Então, todos esses objetos seriam relíquias de segundo grau, né, que tocaram na sacralidade, porque a gente sabe que o próprio corpo de Cristo, pela tradição cristã, ele ressuscita, né? Então não há a corporificação do Messias, mas todos os objetos ao redor da vida de Cristo são considerados relíquias de segundo grau. As de terceiro grau estão relacionadas mais a objetos de uso cotidiano de algum santo, né? A gente pode citar, por exemplo, livros, terços. Aqui na cidade de Trindade nós temos objetos relacionados a vida do Padre Pelágio, né? Então tem muitas relíquias também de terceiro grau, sandália que ele usou, né? Bíblia, livros. Então todas essas relíquias são consideradas relíquias de terceiro grau porque tiveram um contato, né? São objetos de uso cotidiano de um personagem que foi posteriormente ou até em vida santificado. Então o ouvinte pode ver aí que no século IV, né, começa a consolidação da cultura das relíquias, né, no cristianismo, podemos dizer assim, né, e continua no século XI, como a professora falou, século XIII e até hoje, né, persiste até hoje. E é bom deixar claro para o ouvinte que não interessa nessas pesquisas a autenticidade dessas relíquias, se são verdadeiras ou falsas, né, sim a influência social que elas têm no meio em que elas participam.
Olá, olá, como o Thiago mencionou aí no início, estou aqui também. Aqui é o Johnny Tagliatelli, mais uma vez com vocês. Renata, é um prazer imenso o seu aceite do convite, estar aqui gravando com a gente. A Renata é uma professora bem badalada, digo para vocês, ouvintes, e direto está organizando bastantes eventos acadêmicos que acontecem aqui em Goiás. Inclusive o Mundos Ibéricos, né, que já está bem famoso, e agora a gente já está caminhando esse ano para a nossa 4ª edição do evento. Bom, mas como estou aqui para fazer um papel ruim, de chato, fazer perguntas malignas para a professora, um inquisidor, Renato, levando em consideração esses fenômenos da espiritualidade, observa-se que o estudo das relíquias lida com sensibilidades, com emoções. Como historiador, né, como é lidar com esse conteúdo emocional, né, porque isso mobiliza as massas. E emendando, né, isso mobiliza as massas, mas mobiliza como? Né, a partir do que, como isso é construído. E aí eu digo como isso é construído para você falar também para a gente um pouquinho de memória. A partir de que fontes e referenciais teóricos essas memórias, essas coisas são construídas para lidar com isso, para lidar com essas sensibilidades. Bom, primeiro, Johnny, eu queria voltar à questão dos eventos, né, do Mundos Ibéricos, aproveitar a oportunidade, também para fazer a propaganda do 4º Mundos Ibéricos, que vai acontecer agora em junho, 4 e 5 de junho, aqui em Goiânia. Já é a 4ª edição do evento, já tem 6 anos que eu, a professora Armênia, Maria de Souza, a gente organiza aqui em Goiás o evento Mundos Ibéricos. O primeiro aconteceu na cidade de Goiás, depois o segundo em Goiânia, o terceiro também, que foi em 2018, e agora, em 2020, nós esperamos vocês, né, para participarem aqui conosco. Tem um grupo maravilhoso de palestrantes, estrangeiros, nacionais, tem todos os estudantes também, mestrandos, doutorandos, graduandos, que vão poder apresentar seus trabalhos e suas comunicações. Tá? Muito obrigada por lembrar desse evento. Bom, em relação à pergunta, é importante a gente voltar ao que o Thiago comentou sobre a questão das representações para os fiéis. Porque, independente da autenticidade, da cientificidade desses objetos, as pessoas se apropriam desses objetos mais numa perspectiva, estou falando como um fiel, não é? Numa perspectiva emocional. Né? Então, os milagres, né, que são atribuídos a esses objetos santos, eles são fundamentais nessa questão da associação da necessidade do cristão em relação ao culto das relíquias. Bom, a gente observa por que tem uma peregrinação à cidade de Trindade que no ano passado teve 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões. Né? Então, o que traz essas pessoas a esses locais? Então, assim, é fundamental a gente entender a questão também não só da tradição cristã, mas a questão emocional. Né? Isso faz parte da sacralidade religiosa, você está trabalhando também com essas questões emocionais. Bom, em relação a referenciais, um referencial teórico que eu tenho usado nos meus projetos, que é um referencial que eu sempre recomendo para os meus orientandos, é o Maurice Halbach, especialmente um livro, que é um livro em francês, mas assim, em português se chamaria Topografia Lendária dos Evangelhos na Terra Santa, cuja primeira edição é de 1941. Esse livro é um produto de 2 viagens feitas por esse autor na Terra Santa, em que ele tenta trabalhar uma relação entre memória coletiva e memória histórica relacionada aos locais santos. A própria obra é dividida em 8 capítulos, em que ele rememora vários locais que fazem parte da história, tanto do Antigo Testamento, especialmente da história de Cristo. O primeiro é um relato de uma peregrinação, né? Ele analisa um capítulo sobre o peregrino de Bordeaux, que a gente não sabe o nome desse peregrino, mas é uma fonte do século IV, e esse é considerado um dos relatos cristãos, né? Mais antigos da Terra Santa. Obviamente existiram outros, mas também esses se perderam. Um outro capítulo sobre a cidade de Belém, sobre a construção da Igreja da Natividade. Um terceiro capítulo ele vai falar do túmulo de Davi, do cenáculo, né, como locais importantes da rememoração histórica, e isso faz parte da criação de uma toponímia cristã. O 4º capítulo ele trabalha muito o pretório, né, de Pilatos. O 5º, que é o meu preferido, que ele vai rememorar a Via Dolorosa, né, como esse local foi ressignificado em vários locais do mundo, vários lugares do mundo, existem vias dolorosas, em igrejas, em cidades,
e a importância desse local para a construção da memória cristã. O sexto sobre o Monte das Oliveiras, o sétimo sobre a cidade de Nazaré, né, a cidade que Cristo vive, segundo a tradição bíblica, e o último capítulo sobre o Lago de Tiberíades. Eu tento trabalhar esses locais como locais fundamentais na formação de uma memória coletiva cristã. E essa construção coletiva do passado, né? Essa construção ela é partilhada através de eventos, através de textos e também através desses locais de memória. As pessoas têm uma necessidade de tocar, não é? Isso não é uma necessidade só do homem medieval, de tocar, de estar nos lugares. Como a gente às vezes se aproxima também de obras de arte que nos trazem uma emoção especial, né? Agora, se você se colocar no lugar de um fiel, de um religioso, quando ele chega a esses locais que depois vão ser, né, no início da antiguidade, vão ser locais fundamentais para a peregrinação cristã, então esses locais eles trazem uma emoção especial para os fiéis, né? Um outro livro também, que é mais conhecido no Brasil, bastante estudado, porque ele foi traduzido em 2003, né, do mesmo autor, que é o Memória Coletiva, que é um livro de 1950, que também traz alguma reflexão maior sobre a questão de memória, que pode ser adaptado nessa ressignificação dos locais santos, né? Isso. Então, Renata, mas e essa questão das sensibilidades, isso é construído também em algumas fontes medievais? Que fontes são essas? São as hagiografias? Bem, as hagiografias são as principais fontes para a gente poder se aproximar, né, desse período medieval em relação ao estudo da santidade. E elas possuem sempre um topoi muito próximo, né? Exaltação da virgindade, no caso, muitas vezes de santas. E esses personagens, né, são ligados, no primeiro momento, aos bispos, depois a personagens da família de nobres, né? Depois, inclusive, de reis. A gente tem reis canonizados, como vocês sabem muito bem, como é o caso de São Luís, de Eduardo Confessor. Então, essas fontes hagiográficas, elas são fundamentais na construção e no estudo da santidade medieval e da santidade como um todo, né, do fenômeno da santidade. E nesse tipo de fontes a gente observa qual é o tipo de culto que se quer instituir, qual o valor que quer se dar a um determinado lugar que esse personagem viveu e a conduta, porque ela parte do princípio de exemplaridade, né? Então, o relato geográfico é um relato de criação de modelos a serem seguidos. Bem, ouvinte, então você já viu aí que o assunto é bem complexo, né? Também tem uma sistematização dos tipos de relíquias, né? Como a professora falou, de primeiro grau, segundo, terceiro grau. E na cristandade, a relíquia mais importante, mais cultuada, é o Santo Sudário de Turim. A última vez que ele foi exibido em público foi em 2015. Mais de 2 milhões de fiéis compareceram ao local para venerarem essa relíquia, incluindo o Papa Francisco. E já foi anunciado que neste ano ele vai ser exibido de novo, em dezembro, né? Parece que é em dezembro. Professor, então, o que você pode falar para a gente sobre o Santo Sudário de Turim e o seu rival, né, entre aspas, digamos, o Santo Sudário de Oviedo? Bom, como você mesmo comentou, esse ano está prevista, né, uma peregrinação, uma exibição na cidade de Turim, em dezembro, a partir do dia 28 de dezembro, se eu não me engano, do Santo Sudário, que é de longe a mais ilustre e significativa relíquia da cristandade. O que seria o sudário? O sudário, assim, explicando de uma forma bem resumida, né? Uma imagem, um reflexo da imagem de Cristo num lençol de linho. Do ponto de vista científico, a relíquia mais estudada. Ela começa, um interesse maior pelo sudário vai começar a partir do século XIX, através de um negativo fotográfico, né? As primeiras imagens dessa relíquia. Em 1973, ele vai ser exibido pela primeira vez na televisão. E de onde vem essa narrativa? Nós temos aí a tradição mais religiosa e também uma tradição histórica. Pela tradição religiosa, seria essa tradição, né, uma herança, né, a narrativa sobre ela vem de livros apócrifos, especialmente 2, que são os Atos de Pilatos e o Evangelho dos Hebreus. Nessa tradição, esse sudário teria sido entregue ao evangelista São Lucas, né? Mas do ponto de vista histórico, não há nenhuma comprovação desse fato e a veneração ao sudário seria iniciada na França já no final do século XIII, quando a gente tem os primeiros documentos relacionados ao aparecimento de um sudário que se relaciona ao corpo todo de Cristo. No século XVI,
A veneração pública ela é autorizada, acho que pelo Papa Júlio II. Então, a minha apropriação desse tema do Sudário de Oviedo talvez seja melhor, porque eu trabalho, né, mais especificamente com as relíquias ibéricas, porque é um universo enorme, né, de abordagem que a gente tem em relação à história das relíquias cristãs. O que seria o Sudário de Oviedo? É um tecido que refere-se ao pano que teria possivelmente coberto apenas a cabeça de Cristo. Então, ele não concorre diretamente com a autenticidade do Sudário de Turim, que o Sudário de Turim se relaciona ao corpo inteiro. Mas é claro que a autenticidade desses objetos, eles carecem de credibilidade científica, que para o fiel, para o cristão, não tem grande importância. Segundo a tradição hagiográfica, ele teria saído, né, de Jerusalém depois do século VII, da Terra Santa. Seria uma caixa de cedro, em que estariam contidas várias relíquias relacionadas à história cristã. Supostamente, o Sudário de Oviedo estaria dentro dessa caixa, né, que a gente tem o nome de Arca Santa. Agora, a apropriação desse objeto por uso político é feita a partir da Diocese de Oviedo nas disputas pela captação de peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela. Então, foi uma forma de inserir a própria cidade de Oviedo dentro desse trajeto de peregrinação. A outra coisa também é a necessidade de sacralizar a monarquia asturiana. Então, esse objeto, a Arca Santa, né, em que o sudário também faz parte desses objetos contidos na Arca Santa, eles têm um objetivo claro do ponto de vista documental, né? Em relação às tradições documentais, as narrativas, são duas as mais conhecidas. Uma se chama História Silensis, e a outra é uma obra histórica do bispo Dom Pelaio de Oviedo, que se chama Liber Testamentorum Ecclesioltensis. Tanto uma fonte como a outra são oriundas do século XII. Essa produção, né, de Dom Pelaio de Oviedo, a gente chama de produção pelagiana, ela faz parte da tentativa de uma política propagandista da própria Sé, né, de Oviedo. Nessas narrativas, as relíquias da Arca Santa seriam consideradas protetoras do reino. Na História Silêncio, uma fonte e a outra, elas têm abordagens diferentes sobre a chegada dessa relíquia à cidade de Oviedo. Na História Silêncio, ela liga a chegada da Arca Santa em Oviedo ao governo de Afonso II, chamado Afonso Casto, que é rei das Astúrias, de 791 a 842. E a esse rei é atribuída a construção da Câmara Santa, que é uma espécie de capela relicário, onde ainda está lá, né, a Arca Santa. A outra tradição, que é mais consenso entre os historiadores, porque há uma documentação mais concisa, que esse objeto teria chegado ou sido inventado na cidade de Oviedo depois do século XI, ligado ao reinado de Afonso VI. Inclusive, existe uma fonte documental, que é a ata de abertura da Arca Santa, que acontece no ano de 1075. Então, nessa ata estariam presentes, né, segundo o documento, o próprio rei Afonso VI, a irmã dele, né, o Raca, e o bispo, que na época seria o bispo Ário. O que tinha e o que tem, né, dentro dessa Arca Santa? É uma coleção enorme de relíquias. Primeiro, as relíquias atribuídas a Cristo, né, como partes da Santa Cruz, da Pedra do Sepulcro, o Sudário de Oviedo, as relíquias marianas, que se refere às vestes da Virgem, aos cabelos, até a gotas do leite de Maria. Como eu disse, né, a Arca Santa, ela é assim, uma coleção enorme de relíquias. Gotas do leite. As relíquias apostólicas, né, relacionadas a São Paulo, São João, São Tomé, São Pedro, vários apóstolos, e também as relíquias de santos mártires. Aí é uma coleção enorme, né? Santa Eulália, que tem um culto, né, muito intenso na Espanha, especialmente em Barcelona, São Cipriano. São Teológico, cujo túmulo de São Teológico está na própria Catedral de Oviedo. São Frutuoso, Santa Águeda, São Cosme e Damião, né? Então é uma coleção que teve muita visibilidade no período medieval e ainda traz prestígio, hoje mais um prestígio turístico, um prestígio patrimonial à Catedral de Oviedo. No século XVI, a gente tem uma viagem que foi realizada a mando de Filipe II, e feita pelo estudioso, né, pelo intelectual Ambrósio de Morales, e lá nessa fonte ele vai destacar, né, o Principado das Astúrias por possuir a Sabana Santa, né, que é o objeto que você rememorou aí nesse ponto. Então, esse santo pano, né, o Sudário de Oviedo, é sem dúvida o objeto mais precioso contido aí na Arca Santa. Trouxe muito status a essa catedral, né, durante o período da Idade Média.
Muito interessante, Renata, muito bacana. É relíquia para Dedéu, né? Uma coisa que eu queria te perguntar agora, você mencionou mais cedo o caso aqui de Trindade, né, em Goiás, que é considerada para muitos a capital da fé, e a questão da peregrinação lá. Você poderia contextualizar para a gente o papel dessa questão da peregrinação aos lugares santos, no culto às relíquias? E eu lembro que no seu livro, A Visibilidade do Sagrado, você aborda, por exemplo, o papel de Helena e o achamento da Santa Cruz, né? Aquela região ali da Terra Santa, e como isso foi fundamental na construção dessa coisa da própria peregrinação cristã à região. É importante a gente destacar as 3 principais cidades santas do cristianismo, que é Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela. Jerusalém e Roma, como você mesmo disse, né, em relação à história de Santa Helena e ali daquele do século IV, elas são cidades que vão ser rememoradas inicialmente durante esse governo de Constantino. A gente tem um livro, que é a Vida de Constantino, que é o Eusébio de Cesarea, e ele fala um pouco, né, sobre a construção dessas igrejas, desses locais. Depois, a própria instituição das basílicas, como é o caso da Basílica de São Pedro, que supostamente está sob o corpo de São Pedro, a Basílica de São Paulo, né, na cidade de Roma. A própria Helena, quando ela volta de Jerusalém, ela traz uma série de relíquias. O Palácio Sessoriano, que era de posse dela, né, e do imperador, ele vai ser, ali vão ser depositadas essas relíquias, e ali vai ser fundada uma igreja, que é Santa Cruz de Jerusalém, uma igreja belíssima, que ainda hoje ela possui um armário chamado Armário das Relíquias, que também tem uma coleção enorme que foi trazida por Helena, né, que como fragmentos da Santa Cruz, tem a placa de Pilatos, né? Então a gente observa que tem todo tipo de objetos. Outro objeto de curiosidade seria o dedo de São Tomé, exatamente aquele dedo que teria tocado no corpo de Cristo, está lá, né, na Basílica de Santa Cruz. Lá também tem uma réplica do Santo Sudário. Então, para você observar que aquele local ele vai fazer parte de um trajeto de peregrinação que também envolvia a própria igreja de Latrão e a Basílica de São Pedro, né, que esse trajeto é fundamental ali dentro da peregrinação da cidade de Roma. Bom, uma coisa que a gente tem que rememorar em relação a esses locais, né, relacionados à Paixão de Cristo, são os relatos de peregrinação que vêm desde o século IV. Um relato muito estudado no Brasil, bastante conhecido, é o relato de Etéria, ou Egéria, uma monja, que também não assina, né, a gente não sabe o nome dessa, o começo dessa fonte ela se perdeu, mas esse relato é interessante porque ela mostra os locais que ela visitou. Em cada local ela associa a uma passagem bíblica. E dentro desse relato tem também as festas do período da Semana Santa, então a gente tem como ter uma ideia de como essas festas foram constituídas ali na cidade de Jerusalém, e esses modelos vão ser reaproveitados depois na Semana Santa e nas diversas peregrinações que acontecem nas cidades, né, cristãs desde o período medieval. Temos também relatos de peregrinação indiretos, que não têm exatamente essa função, mas aparecem em locais bíblicos, inclusive imaginários, como inclusive no livro Marco Polo, né? O mais famoso, mais conhecido em português é o de Jean de Mandeville. É uma viagem que provavelmente nunca nem aconteceu, né? Ele pega fragmentos de outros relatos e fala bastante sobre a Terra Santa, né? Então esse local é um local que faz parte dessa construção da memória cristã, né, desde o seu início. E a outra coisa importante vão ser as próprias disputas pela posse dessas relíquias. Por isso, uma série de roubos, né, de compras de relíquias, tudo isso é muito presente no período medieval, no início da Era Moderna, e que mostra o prestígio dessas relíquias que podem trazer para reinos, para cidades, a própria ideia de sacralização do espaço, né, isso perpassa aí o culto das relíquias e o papel das peregrinações. Renata, a última vez que eu vou te atormentar hoje, mas vou te atormentar juntando 2 perguntas numa só. Você enfatiza como todos os objetos associados à crucificação de Jesus receberam uma atenção diferenciada. Isso está na sua obra, né? Nesse caso, temos a questão da coroa de espinhos. E aí vem as minhas 2 perguntas. Você pode nos falar mais desse objeto e dos usos políticos dele, tendo em vista que o rei Luís IX da França se esforçou para mandar trazê-lo, a coroa, né,
de Constantinopla? Segunda pergunta. Aproveitando a deixa, já que a gente está citando aí Luís IX, né, que depois virou São Luís, pode nos contar como mais tarde o próprio corpo do rei foi disputado? Bom, coroa de espinhos também é uma dessas relíquias aí de grande prestígio, né, de grande visibilidade. Pela tradição, ela estaria em Jerusalém. Depois não tem ainda um relato histórico muito bem construído de como ela foi parar em Constantinopla. Mas o fato é que esse objeto que está hoje, né, entre os tesouros da Catedral de Notre Dame é aquela coroa de espinhos que foi comprada por São Luís no século XIII, quando em 1239 essa coroa vai ser penhorada pelos banqueiros venezianos, dentro daquele contexto da ocupação dos venezianos na Quarta Cruzada do reino de Constantinopla, que vai fazer parte dos reinos latino-cristãos. E Luís IX vai assumir essa dívida desde que o santo objeto fosse levado à cidade de Paris. Bom, para abrigar essa coroa vai ser construída, né, uma das capelas mais belas da França, que é Sainte-Chapelle. Então, em Sainte-Chapelle, além daquele altar em que a coroa de espinhos ela ficava, tinham também várias outras relíquias da Paixão de Cristo, porque a devoção de São Luís aos objetos sagrados, especialmente as relíquias, era bastante conhecida e rememorada por seus biógrafos. Um desses biógrafos é Jean de Joinville, que é talvez, né, um dos biógrafos um dos primeiros grandes biógrafos de São Luís. Jean de Joinville o acompanha a Sétima Cruzada. Inclusive São Luís é chamado Cruzado Perfeito. Na Sétima Cruzada, após o cerco de Damietta e depois tem um período de vitória, mas depois de derrota dos franceses, Luís IX ele vai ficar um tempo na Terra Santa, né, em São João d'Acre. Isso mostra a ligação desse personagem com a história cristã, com esses locais de peregrinação, com os objetos sagrados. A construção apologética desse personagem ela vai se intensificar, porque depois que ele volta à França com a derrota da Sétima Cruzada, o grande sonho de São Luís seria um retorno à Terra Santa. Isso vai acontecer na Oitava Cruzada. Dentro do contexto da Oitava Cruzada vem toda a tragédia, né, que envolve a vida de Luís IX, quando ele vai morrer de peste no desembarque que acontece em 1270 na cidade de Tunis. Aí começa, né, a construção mais intensa das relíquias do próprio São Luís. Lá mesmo na África, o filho dele, Filipe III, que era seu filho mais velho, vai disputar o corpo, né, de São Luís com seu tio, e eles chegam a um acordo inicial em que as carnes vão ter que separar as carnes dos ossos para você ver o status, né, que seria ter um corpo santo, quanto mais de um personagem real nesse momento. E aí no século XIII, Filipe III traz da África os ossos do pai. Esses ossos, especialmente a cabeça, né, ainda está lá em Saint-Denis, que é o panteão da família, e as carnes vão ser enviadas a Sicília. Esses dois locais vão ser locais de peregrinação intensa, ainda no período medieval. A própria coroa de espinhos, então, ela vai ficar muito tempo em Sainte-Chapelle, mas na época da Revolução Francesa, a capela, né, Sainte-Chapelle vai ser invadida, lá vai virar uma espécie de escritório dos revolucionários. Então, esses objetos relacionados às relíquias, alguns se perdem, mas a coroa de espinhos ela é guardada e reaparece depois no período napoleônico entre os tesouros da igreja de Notre Dame. Agora, recentemente, com o incêndio da igreja de Notre Dame, né, acho que todos acompanharam aí nos jornais, na internet, que parte desse patrimônio se perdeu, mas não as relíquias, né? Elas vão ser salvas, todas estão guardadas ainda, porque a possibilidade com a reconstrução da igreja é que elas voltem aos seus locais originais. Hoje há todo primeiro domingo do mês, se eu não me engano, a exposição da coroa de espinhos e também durante a Semana Santa, né? A mesma coroa que tem origem ali, que chega à França no século XIII, né, através dessa coroa. Que agonia, hein? Eu imaginei que a catedral virou escritório da Revolução. Meu Deus, quebraram tudo. Sabe por que não quebraram? Porque virou escritório da Revolução. Porque senão teria quebrado. Como aconteceu com os locais. Um tanto de relíquia que sumiu. Mas então tem prego, tem cravo, tem, que mais? Pedaço da cruz. Tinha coisa demais dentro dessa Sainte-Chapelle. Uma outra coisa é que um ouvinte que não é familiar ao tema deve ficar meio assim, né? Igual com São Luís lá, dividir o corpo do cara.
Que coisa, né? Isso aí é cotidiano dos tempos medievais, né? Pegar, transladar osso, né? Essas coisas tudo. Não, o osso vai para mim, as carnes vão para você. Mais um dia no medievo. Bem, já finalizando aqui o nosso bate-papo, nossa entrevista, vou fazer a última pergunta. Professora, como você vê o cenário atual da pesquisa universitária sobre história medieval em Goiás e no Brasil como um todo? E também fale sobre os seus atuais projetos mais recentes. Bom, a gente observa que atualmente há uma apropriação muito grande, né, da Idade Média para o bem e para o mal. Nesse momento eu não vou comentar exatamente para o mal, vou falar mais da questão midiática, porque muitos jovens se interessam pelo período medieval através de séries, de filmes. Né? A gente observa que aquela série dos Vikings é uma das mais famosas do mundo. Jogos também, jogos eletrônicos, né, trazem muita gente para o estudo da história. Bom, no contexto brasileiro, os estudos medievais cresceram muito nos últimos 20 anos. Né? Nós temos 3 grandes gerações de medievalistas no Brasil. E agora a nova geração, que é a nova geração de vocês, né? Que eu desejo boa sorte para vocês nesse contexto que a gente está vivendo. E nós temos a associação, como vocês conhecem, mas é importante também difundir para as pessoas, que é a Associação Brasileira de Estudos Medievais, em que vários pesquisadores, não só de história, mas também da área de letras, da área de artes, né, fazem parte dessa associação, e é uma forma também de divulgação do nosso trabalho, que é um trabalho acadêmico, né, sobre o período medieval. Bom, em relação aos projetos, né, eu posso falar dos meus. Se fosse falar também dos colegas, né, tem uma série de projetos em andamento. Dos meus projetos relacionados ao tema da entrevista, que são as relíquias cristãs, a primeira vez que eu trabalhei diretamente com as relíquias cristãs é um projeto de 2015 para cá, né, que se relaciona à questão do Santo Lenho, do Livro Crucis, que é um desses objetos que está em Portugal. Né, eu trabalhei com um objeto específico, e dentro da questão espacial eu tentei discutir a popularidade devocional da relíquia de Santo Lenho em Marmelar. Hoje é uma pequena vila, né, próxima a Évora. Os seus usos políticos dessa relíquia relacionada à monarquia portuguesa, e também a importância dessa relíquia em relação ao fator demográfico, porque o carisma religioso da relíquia de Santo Lenho foi considerado um fator de proteção, porque esse objeto era visto pelas pessoas como a garantia da presença divina na região. Então essa presença, né, desse objeto vai propiciar a ocupação demográfica de uma região de fronteira, que é o Alentejo. Entre as fontes que eu trabalhei, esse projeto eu terminei agora em 2019, existem fontes mais de caráter documental e fontes documental assim, formal, né, também fontes cronísticas e hagiográficas. Entre os documentos oficiais, foi publicado na revista da Universidade do Porto, um grupo responsável pelo estudo de comendas. Quem coordenou essa publicação foi a professora Paula Pinto Costa, que também escreveu na Visibilidade Sagrada, e que tem por título A Comenda de Veracruz de Marmelar, um corpus documental. Então foi feito um levantamento do século XIII até o século XVII de todos os documentos relacionados a essa comenda. Outra fonte documental já editada e de possível estudo se chama o Livro dos Bens de Dom João de Portel, que é uma espécie de cartulário do século XIII, em que aparece aí essa região e a história também da relíquia. Das narrativas cronísticas e hagiográficas, as mais estudadas, que falam, né, dessa veneração do Ligno Crucis em Portugal, especialmente na região do Marmelar, é a crônica de Afonso IV, porque ela rememora a Batalha do Salado, em que é levada essa relíquia da Santa Cruz para o campo de batalha. Isso eu esqueci de falar nas outras perguntas, mas aparece muito, né, nos relatos hagiográficos, a presença desse objeto nas batalhas. E a outra fonte, que é uma fonte do século XVII, que é a Geológica Lusitana, né, que também a gente traz aí, nessa fonte, né, é possível entender um pouco da tradição da chegada dessa relíquia na região e, dentro dos usos políticos, as disputas existentes entre duas famílias nobres, os Pereira e os Góes Farinha, pela posse dessa relíquia. Um projeto que iniciei agora em 2020 se chama 2019, né? Também, que se chama Tradição Ibérica de Santidade, Vivências Religiosas na Idade Média. Eu tento discutir nesses projetos 2 inventários de relíquias. Um é a viagem realizada por Ambrósio de Moraes, eu até citei quando estava falando do Cidade de Oviedo, porque foi uma forma de delimitar esse patrimônio sacro
dentro do reinado de Filipe II. E a outra fonte, que é uma fonte portuguesa do século XVIII, se chama Mapa de Portugal, que é um levantamento bem geral, mas do que me interessa são 2 capítulos, um se chama das imagens sagradas e outro se chama das relíquias cristãs, que é uma forma de fazer um inventário religioso sacro. Esse tipo de levantamento do século XVIII tem o nome de corografia. Qual o objetivo? Talvez um dos principais objetivos é a exaltação dessa ideia sagrada, uma confirmação de uma identidade católica para a Península Ibérica, que já vinha sendo produzida desde o século XVI, O próprio Filipe II, dentro daquela relação complicada com o reino da Inglaterra, então era uma forma de garantir uma identidade católica dentro de um contexto de guerras religiosas. Então é isso. Muito obrigada. Então, professora, muito obrigado novamente por aceitar participar desse episódio. Uma honra para nós. Ainda mais para mim, minha primeira orientadora me ensinou a fazer artigo. O primeiro artigo que eu fiz orientado por ela, pela Renata, me botou no primeiro congresso de Jataí em 2010. E aí comecei a ser... Então é uma professora que faz parte da minha história como historiador. Começa lá, em 2010, quando você vai ver, quando dá fé, como diz em Goiás, quando é fé, tá fazendo podcast já. Então, agradeço pela participação em nome de toda a Ograria e convido você, ouvinte, a continuar nos acompanhando. Agradeço, que estamos aqui no nosso 11º episódio. Obrigado aí pela audiência até agora. Convido a curtir nossa página no Facebook, acompanhar nosso perfil no Instagram e divulgar aí esse projeto para os seus amigos, familiares, por quem se interessa em história e quer aprender mais. Renata, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui fazendo parte desse nosso bate-papo. Adorei voltar a ler os seus escritos, o seu livro e ter que preparar isso, ter que lhe fazer essas perguntas e poder te ouvir mais num momento diferente do ambiente acadêmico, E o que eu acho mais bacana ainda de você ter aceitado fazer isso aqui conosco, porque a ideia mesmo do projeto, a ideia do Ogro é levar esse tipo de conhecimento, levar isso que a gente faz dentro da academia para um público mais amplo. Mais amplo também na medida que a gente cresce. Então, ouvinte, divulgue o nosso projeto. Bom, então também quero agradecer a oportunidade, o convite. Para mim é uma honra ter participado desse programa. Eu desejo boa sorte, longa vida ao historiador. Opa! É um projeto muito moderno, que mostra aí a nova geração de divulgação histórica. Eu acho que hoje eu vou para casa feliz, porque a história medieval, a história de uma forma geral, está em ótimas mãos, nas mãos de vocês. Então, muito obrigado uma vez pela oportunidade. Então, por hoje é isso, pessoal. Semana que vem tem mais um episódio do Unguento do Ogro. E daqui a 15 dias, mais um episódio do podcast Padrão. Até a próxima.